sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, queridos, Deus criou o planeta Terra. Deus criou todas as coisas. Deus criou o planeta Terra, colocou o homem nele para o governar. Deus criou o homem de uma maneira diferente de todo o restante da criação. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. E Deus, ao criar o homem, Ele deu ao homem um propósito e um poder. Diga propósito e diga poder. Deus deu ao homem um propósito. O que é isso? Um objetivo de vida. Deus deu ao homem uma missão, algo para realizar, um projeto para cumprir, uma visão para ele estabelecer, para ele alcançar. Isso é o propósito do homem. Todo homem que nasce nessa terra foi criado por Deus e, portanto, tem um propósito dado por Deus. O homem recebeu de Deus um propósito. Você tem um propósito de vida. Mas aqui em Gênesis, que é um propósito específico, mas aqui em Gênesis, Deus está estabelecendo os fundamentos da terra, está estabelecendo os fundamentos da vida humana, e aqui mostra que Deus tem um propósito para cada ser humano, e esse propósito, ele também tem a ver com um poder. Deus, além de ter dado um propósito ao homem, deu um poder, uma capacitação. Quando Deus diz assim, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais, sobre toda a criação, Deus está dizendo que o homem tem um propósito de governar sobre todas as coisas. Mas além de ter esse propósito, o homem também tem um poder, uma capacidade dada por Deus. Quando Deus fala, Ele libera poder. Então, Deus não está simplesmente dando uma ordem ao homem, mas também está designando o homem a ser o regente dessa criação, a ser o governante dessa criação. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens, diz o salmista. Então, Deus colocou no homem essa capacidade e essa direção, esse propósito de governar sobre a terra. Há quem diga que o homem é co-criador com Deus, e isso está em linha com a palavra que diz que nós somos cooperadores de Deus, colaboradores, ou seja, nós laboramos, operamos em conjunto com Deus, nós agimos em conjunto com Deus. Então, o homem foi feito como um co-criador com Deus. O homem tem um poder criativo, um poder de criar coisas a partir daquilo que Deus criou. Então, por exemplo, nós temos aqui um microfone, nós temos uma câmera, nós temos caixas de som, nós temos uma construção, nós temos várias coisas, nós temos automóveis, aviões e todos os meios de transporte. Todas essas coisas, elas foram criadas pelo homem, a partir da criação de Deus, porque o projeto de Deus é esse que está aqui no versículo 28, que diz que o homem deve ser fecundo, deve ser frutífero, deve produzir, deve multiplicar, encher a terra e sujeitar-a. Então Deus tem para o homem que a partir do Éden, ele alcance toda a terra, do Éden aos confins da terra. Isso faz lembrar você de alguma coisa? De Jerusalém aos confins da terra? Foi o comando de Jesus, muitos anos depois, que na verdade é de certa forma, uma reprodução desse comando, desse mandato cultural de Gênesis 1. Então Deus tem para o homem o governo da terra. Deus criou todas as coisas, colocou o homem num lugar maravilhoso, o Éden, e disse, olha, a partir daqui vocês vão expandir por toda a terra. E o que o homem deveria fazer? Governar a terra em harmonia com os princípios do céu. Da mesma forma que o homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, a terra também deveria se tornar a imagem e semelhança do céu. O homem não é Deus, mas ele é para ser como Deus, ele é para ser a imagem e semelhança, o reflexo de Deus. Da mesma forma, a terra deve ser a imagem e semelhança do céu.
Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, que venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. E isso é feito através do governo, do domínio, é a capacitação que Deus deu a todo ser humano. Por isso que nós precisamos nos envolver com política. Nós somos chamados, o homem, lembra, o homem, não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso? Deus. Deus disse isso. Então o homem é um ser social, um homem é um ser que deve se relacionar, que deve viver em comunidade, que não deve estar isolado, estar solitário. O homem é feito para ser um ser social. Jesus também disse isso, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o próximo como a ti mesmo. Então nós devemos nos importar com as pessoas, nós devemos ajudar as pessoas, abençoar as pessoas, servir as pessoas, amar as pessoas. Então, nós vamos nos organizando como uma sociedade, um grupo social, uma comunidade, uma sociedade que deve ser justa, uma sociedade que deve ser correta, uma sociedade que deve refletir a vontade de Deus como ela é feita no céu, deve refletir aqui na terra. Amém, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Então o governo da terra está nas mãos do homem, está nas mãos do ser humano. O ser humano, o homem, esteja ele alinhado ou não com Deus, ele tem o governo da terra. E aí que eu entro aqui então no ponto principal. Nós como igreja, nós, como filhos de Deus, não podemos nos omitir no governo da terra. Porque se nós nos omitirmos, outras pessoas virão, outras pessoas tomarão o lugar, outras pessoas ocuparão esse vácuo de poder. E aí o governo da terra vai ser exercido em total desarmonia com o céu. Se nós cruzarmos os braços, se nós virarmos as costas, se nós deixarmos para lá, outras pessoas virão e tomarão essa posição de influência. E aí a terra se tornará um caos. Isso já aconteceu, né, irmãos? Isso já aconteceu, na verdade. Porque esse mandato cultural aqui, de Gênesis capítulo 1, nós sabemos que Adão não cumpriu. Adão falhou, Adão pecou, o pecado entrou no mundo e causou uma bagunça total. E aí a gente conhece a história e sabe que muitas coisas ruins aconteceram, mas Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu de ter um povo à sua imagem e semelhança. Deus não desistiu do projeto de expandir o reino dele por toda a terra. E foi isso que Jesus chegou dizendo: ei, eu tenho boas novas para vocês, eu tenho boas notícias para vocês, eu tenho um evangelho para vocês. O reino de Deus chegou entre os homens. O reino de Deus chegou. Orem por isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas entrarão em harmonia, todas as coisas farão sentido, todas as coisas vão convergir para o projeto maravilhoso de Deus, que é tornar a terra um reflexo do céu. Então nós, como filhos de Deus, precisamos participar disso, precisamos participar da política. E o que é política, gente? Política política é a organização da sociedade. É o estabelecimento de leis que visam organizar, disciplinar a sociedade. A política existe desde sempre. Existe a política desde sempre, a política não escrita. O primeiro código de leis que se tem notícia, os livros de história trazem isso, é o Código de Hammurabi. Muitos já estudaram isso na escola, né? Já ouviram isso?
e passaram por isso, né? Mas isso aconteceu. O Código de Hammurabi é um código de leis que foi feito na Mesopotâmia, no século 18 antes de Cristo. 1700 e alguma coisa antes de Cristo. Então o Código de Hammurabi é considerado como o primeiro código de leis, e que estabelece leis, estabelece uma organização de sociedade, e que trazia, por exemplo, a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que também tem na lei de Moisés, mas não vamos entrar em detalhes disso. Só para dizer que foi estabelecido então um sistema de punição e recompensa, de justiça, porque até então não havia nada, cada um fazia o que queria, né? Então o Código de Hammurabi trouxe um código de leis, de condutas para a sociedade. E isso foi ao longo dos anos, e com a Grécia, o Império Grego, com toda a cultura que eles trouxeram ao mundo, isso foi mais sistematizado, mais organizado. E hoje nós vemos a famosa separação dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e isso foi teorizado por Aristóteles, na Grécia Antiga. Aristóteles falava nisso. E qual era o objetivo da separação dos poderes? É não deixar que o poder seja concentrado em uma única pessoa, como foi ao longo dos anos, né? Isso na antiguidade era o comum. Havia a figura de um rei todo-poderoso, né, que ele fazia o que queria, né, fazia e acontecia, mandava matar, mandava expropriar terras, mandava fazer o que quisesse. Tudo pertencia ao rei. E aí veio Aristóteles e trouxe essa ideia da separação dos poderes, e ao longo dos anos isso foi sendo trabalhado e aperfeiçoado. Vieram os pensadores iluministas, veio então Montesquieu, que então consolidou esse entendimento da separação dos três poderes. Por isso nós temos hoje os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Você precisa entender muito bem isso para não confundir as coisas. O executivo é o poder que governa efetivamente, é o poder que administra. Então, só para voltar um pouquinho a fita aqui. Então, existem os três poderes: executivo, legislativo e judiciário, mas existem também as três instâncias: municipal, estadual e federal. Então, vamos lá. O poder executivo é aquele que governa, que administra uma cidade, um estado, um país. Então, quem administra um município é o prefeito. Quem administra o estado é o governador. Quem administra o país é o presidente. Também existe o poder legislativo, que é aquele que estabelece as leis. Da mesma forma, né, existe o poder legislativo a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. O poder legislativo a nível municipal são os vereadores e a Câmara de Vereadores. No nível estadual são os deputados estaduais. E no nível federal, os deputados federais e senadores. E o terceiro poder é o poder judiciário, distribuído em vários tribunais. São os juízes, são os tribunais estaduais, também os juízes federais e os tribunais federais, e chegando até o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e ao STF, que é a maior corte judicial do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser, que é o guardião da Constituição, né? Que deveria ser e é o guardião da Constituição. Então, esses são os três poderes divididos nas três instâncias. Nessa eleição, a cada 2 anos nós temos eleição no Brasil. Nós temos, no ano nós temos as eleições gerais, aí 2 anos depois as eleições municipais, e assim vai alternando. O presidente, o governador e o prefeito são eleitos pelo povo.
os deputados federais e senadores, e os deputados estaduais e os vereadores também são eleitos pelo povo. Os juízes, eles ingressam na magistratura através de concurso público, mas nos tribunais superiores eles são indicados. A nível estadual pelo governador, a nível federal pelo presidente da República. Então, essas coisas a gente precisa ter muito clara. E cada uma dessas coisas, cada uma dessas instâncias, ela tem uma atribuição diferente. Então, os vereadores, por exemplo, eles cuidam da administração, eles cuidam das leis da cidade, e eles fiscalizam o prefeito. E aí eles atuam em questões mais locais, né? Na questão, não atuam nas decisões a nível federal, nem estadual. Estadual são os deputados estaduais e governador, federal, senadores, deputados federais e presidente. Então, nesse ano, nós teremos eleição geral e não municipal. Eleição municipal tivemos há 2 anos atrás e vamos ter daqui a 2 anos para prefeito e vereadores. Esse ano teremos eleição, então, para os cargos de presidente, deputados federais, senadores, governador e deputados estaduais. Essas são as eleições. Então, aqui são 5 cargos, né? Presidente, senador, deputado federal, governador, deputado estadual. Isso. Então, você, nesse ano, agora em outubro, vai votar em 5 cargos. Nesse primeiro turno, que é o dia 2 de outubro. 2 de outubro vai ter o primeiro turno. Primeiro e segundo turno, o que é isso? Para a gente esclarecer aqui também. Nos cargos majoritários, que são de presidente e governador, mesma coisa do prefeito quando foi eleição municipal, a eleição é feita em 2 turnos. O que isso quer dizer? Que o eleito ele precisa ter a maioria dos votos, mais de 50% dos votos válidos. Então, se no primeiro turno o presidente ou governador, no caso da eleição aqui desse ano, ele tiver mais de 50% dos votos, ele já está eleito em primeiro turno. Se não tiver mais de 50% dos votos, então vai para o segundo turno, os 2 mais votados. Primeiro e o segundo colocados na eleição vão para o segundo turno. E aí, no segundo turno, é sacramentado, porque, evidentemente, pela matemática, alguém vai ter mais de 50% dos votos. Ok? Então, isso são coisas que a gente precisa entender para a gente se posicionar e ter uma consciência política. Porque você pode estar perguntando, olha, pastor, estou entendendo isso aí, mas só que eu não quero saber de política não, porque eu não quero ser candidato a nada. Deus me livre de ser candidato a alguma coisa. Eu quero dizer para você que você pode até não ser candidato, não ser eleito, mas você é eleitor. Todos nós somos eleitores. E, portanto, nós precisamos ter essa consciência política, essa visão política. Porque todos nós somos cidadãos deste mundo. Dr. Miles Monroe dizia que nós temos dupla cidadania. Nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu, mas também cidadãos da terra. E isso realmente é o que a Bíblia nos mostra, porque quando Deus criou os animais, ele falou, você vê lá em Gênesis 1, ele falou para produza a terra relva, sementes de toda espécie, produza o ar, aves, produza os rios, os mares produzam peixes. Então a fonte da criação dos animais é o ambiente que ele está. Mas quando chega no ser humano, Deus criou o homem do pó da terra, mas o homem só se tornou alma vivente depois que Deus soprou o seu fôlego de vida, o seu espírito. Então nós somos da terra e do céu. Nós somos terrenos, mas também celestiais, porque o nosso espírito é uma porção do Espírito de Deus. Nós temos dupla cidadania, então nós precisamos cuidar desse planeta. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Então essa terra é a nossa herança.
Nós precisamos cuidar dessa terra, nós precisamos zelar por ela, nós precisamos governar a terra e fazer a vontade de Deus se cumprir nessa terra, da forma como ela é cumprida no céu. Então, essa é a nossa tarefa, é a nossa incumbência. E nós não podemos nos omitir. Quando nós nos omitimos, o inimigo toma conta. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 13. Todo mundo abre, por favor. Mateus, capítulo 13. Que eu quero que você leia comigo aqui esses dois textos. Vamos ler um primeiro e depois um segundo. Mateus, capítulo 13, versículo 24, a parábola do joio e do trigo. Olha só que interessante, gente. Mateus 13, 24, diz aí. Esse é o capítulo das parábolas do reino. Então Jesus está aí dizendo, ó, outra parábola, Jesus lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos então lhe perguntaram, queres que nós vamos e arranquemos o joio? Porém, ele lhes disse, não, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, deixa aberto aí, os discípulos ouviram aquela parábola, na verdade várias pessoas ouviram aquela parábola e não entenderam. Tendo ouvidos para ouvir, não entendem, têm olhos para enxergar, não entendem, nem chegou ao seu coração. Jesus então foi procurado pelos discípulos, explica-nos essa parábola. E aí ele vai explicar, versículo 36 em diante, vamos ver lá, 36 até o 39. 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Então, até aí, Jesus explica de maneira muito clara essa parábola, até diferentemente do que ele faz em relação a outras. Aqui ele deixa muito claro. Então, olha só, o campo é o mundo. Deus então tem, veja que é o meu campo, ele diz aqui antes. É o meu campo, é o campo do Senhor. Esse mundo pertence a Deus. Como diz Valnice Milhões, por direito de criação e direito de redenção. Então, esse mundo, ele pertence a Deus. Deus criou e Deus resgatou, Deus redimiu. Deus trouxe salvação a este mundo. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, tornando a salvação disponível a todos os homens. Então, o campo do Senhor é o mundo, e os filhos do reino são a boa semente, semeada pelo Filho do homem, por Jesus. Ele semeou, e veja que nós nascemos de novo, pela semente de Deus implantada em nós. Olha só que tremendo, que glorioso. Nós somos os filhos de Deus, nós somos os filhos do reino, nós somos a boa semente, nós somos colocados por Deus como a solução para esse mundo.
É a presença de Deus em nós, é o Emanuel, Deus conosco, que faz a diferença na nossa vida e que pode fazer a diferença e que é para fazer a diferença em todo o mundo. Nós somos a boa semente, nós somos aqueles que carregam a semente da palavra de Deus. Então esse campo, esse mundo precisa dessa boa semente que seja espalhada. Mas enquanto os homens dormiam, diz o texto, veio o inimigo e semeou a sua semente maligna, o joio, que Jesus está dizendo aqui, são os filhos das trevas. Então, queridos, se nós dormirmos, se nós ficarmos desatentos, desinteressados nas coisas, o inimigo vem e semeia uma semente ruim, apodrecida. São os filhos das trevas. Então, algo vai se expandir. O projeto de Deus é que o reino de Deus venha se expandir por toda a terra, que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Mas se nós não fizermos nada, o império das trevas vai querer crescer. E veja que aqui a parábola diz assim, os servos perguntam, é para a gente tirar esse joio? E ele diz assim, não. Vai haver um momento, os ceifeiros vão fazer isso no final, mas em outras palavras, por enquanto, é com vocês. Depois vai ter um momento, na consumação do século, a pastora Regiane já falou da consumação do século, né? Daquele tempo, daquela temporada, daquele período, daquele momento, mas por enquanto, é com vocês. Por enquanto, são vocês que têm que espalhar essa boa semente. Porque a gente sabe que uma planta, quando ela nasce, depois ela produz a sua semente, cai na terra e gera outras árvores. Então nós fomos semeados por Deus, nós nascemos de Deus. Aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, mas nós vamos derramando a nossa semente, a semente que está dentro de nós, que foi colocada por Deus, porque Deus colocou em nós o seu Espírito Santo, nós somos morada dele, então nós vamos reproduzindo outros filhos de Deus, ide, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida, então nós não podemos dormir. Nós não podemos ignorar a nossa responsabilidade de governar essa terra como filhos de Deus, como filhos do reino, de acordo com o texto aqui da parábola. Nós somos aqueles que levamos a luz, é por isso que se diz, e Paulo diz em Efésios, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa passagem não está falando de salvação. Veja o contexto lá, Efésios capítulo 5, depois lê em casa, está ali no contexto. Então, ele está falando de você despertar do sono, de você acordar, de você ficar atento. E quando você se posiciona para despertar, Cristo te ilumina. Ou seja, ele traz luz, traz revelação. É por isso que também, mesmo Paulo diz lá em Efésios também, diz que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação. Nós temos uma vocação que traz esperança para esse mundo, que traz uma esperança de que dias melhores virão, traz uma esperança de que haverá transformação individual, transformação na sua vida, transformação da sociedade, por todos os meios, por todos os mecanismos. Uma vez eu tive eu não gosto de discussão, mas houve um debatezinho, né, num certo grupo aí, e a pessoa falando assim, crente não tem que se meter em política. Eu disse, você está dando eco à voz do diabo. Por quê? Não há restrições para o avanço do reino de Deus. Imagine uma grande casa. Imagine uma casa enorme, uma mansão aí. Imagine aí. 10 quartos. E você agora é colocado para administrar essa casa. E você então entra na casa e você vai entrando na casa e alguém chega e diz, epa, peraí, esse quarto você não pode entrar.
Esse aqui não, você pode entrar em todos os quartos, mas esse aqui não. Mas como? Eu sou o administrador da casa, eu aluguei essa casa, ou eu comprei, eu sei lá, eu sou o dono da casa. Não, mas aqui não pode, é perigoso, você aqui, não sei o quê. Queridos, ninguém pode impedir o avanço do Evangelho. Ninguém pode colocar barreiras onde Deus não colocou. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Não existe limite. Não existe. Por que que eu vou colocar um limite ao avanço do Evangelho, ao avanço do reino de Deus, ao avanço da igreja? Não, isso aí você não pode mexer, não pode tocar. Quem disse? Deus é soberano em todas as coisas. Deus é o Senhor. E eu estou indo lá em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Sabe, nós precisamos levar a luz. Nós precisamos iluminar a casa toda. Não é isso que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz, uma lanterna e se coloca embaixo da cama de uma vasilha. Não, ela se coloca para ver à vista de todo mundo. Ela ilumina todos os que estão na casa. É o que diz o texto, é o que diz Jesus. Nossa luz deve brilhar em todos os lugares. E mais ainda na política, porque tem trevas lá. Tem trevas lá. E eles precisam da nossa luz. Porque as leis vão ser estabelecidas, as leis estão aí. Elas são justas ou injustas. E se os filhos das trevas, se o joio toma conta, essas leis vão ser injustas. Mas eu e você somos chamados a mudar essa realidade. E repito, não importa se você não tem a vocação para essa área, como eu não tenho, por exemplo. Eu não tenho nenhuma vocação para me candidatar a nada. Nós já temos um bom candidato a deputado estadual, né? Amém, Marcelene? Nós já temos um bom candidato a deputado estadual no nosso meio. Tá bom, não vou falar mais nada não sobre isso. Mas todos nós devemos exercer nossa cidadania política. Todos nós devemos entender qual é o nosso papel e conversar sobre isso. E apoiar candidatos, não por simpatia, mas por causa dos valores. Por causa dos ideais, da pauta que eles defendem. A pauta que eles defendem. É só você ver os candidatos a presidente. Tem candidato a presidente que defende bandido, defende que roubar celular pode roubar à vontade, não tem problema não. Pode roubar à vontade, que defende o comunismo, que defende Cuba, que acha que é uma maravilha Cuba. Devia ir para lá. Ele devia ir para lá, para sempre. Defende Venezuela, a Argentina com 1 ano está arrebentada, gente. Tem candidato que é maluco e tem um candidato, né, que defende a família, que defende vida, que defende honestidade, que defende o cumprimento das leis, que defende o cumprimento da Constituição. Não se trata de ser personalista de se pautar por um nome, mas veja os valores, veja a conduta, veja o passado, veja as propostas, veja as ideias, veja o que ele fala. Então, a consciência política nos conduz a fazer o que é certo e incentivar uns aos outros aquilo que é certo. Nós não estamos aqui para empurrar candidato goela abaixo de ninguém. Fique absolutamente tranquilo você. Todos aqui fiquem absolutamente tranquilos que aqui não é curral eleitoral. Você vai votar em quem você quiser. Quem você quiser.
Fique muito à vontade. Mas analise o seu voto. Analise os seus votos, né? São cinco cargos que nós vamos votar, como eu já disse. Preste atenção naquilo que você está fazendo. Você está dando uma chave. Você está colocando a chave do carro, a chave da casa, a chave de qualquer coisa na mão dessas pessoas. Não se omita, não deixe para lá, não faça de conta que não é com você, porque é com você. É com você. E que nós possamos então nos posicionar. Desperta, ó tu que dormes. Se posicione. Esteja atento. E aí Cristo vai te iluminar.